Fala minhas amigas, fala meus amigos, tudo jóia? Eu sou Saulo Novaes, um curioso, e sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao Papo no Auge, um programa focado na troca de ideias, sem censura, sem preconceitos, gerando para você conteúdo muito inteligente, por essas ondas sonoras, sempre um especialista por episódio, muita informação, muito conhecimento sendo gerado de modo a amplificar a voz da ciência, a voz docente, a voz da educação. Eis o nosso propósito, vamos pro auge! Depois de uma eleição acirradíssima que colocou o Brasil em lados opostos, Luiz Inácio Lula da Silva ganha as eleições de 2022 e se torna, pela terceira vez, presidente da República Federativa do Brasil. Nunca antes na história deste país. Amado por uns e odiado por muitos, o presidente Lula recebe um país quebrado que ainda recolhe os cacos da pandemia da Covid-19. O cenário econômico global é preocupante e as mazelas sociais do Brasil se avolumam. Temos uma nação que passa fome e que sofre com uma desigualdade social galopante. Diante desse cenário, quais são as perspectivas para o governo Lula III? Quem nos responde a essa pergunta é o professor doutor Luiz César Fernandes. O professor Luiz César é bacharel em Economia e doutor em Ciência Política pela Universidade do Minho, em Portugal, com larga experiência na área de desenvolvimento de políticas públicas. O professor Luiz se interessa e pesquisa temas ligados ao desenvolvimento e pensamento econômico e gestão de políticas públicas. Diretamente de terras lusitanas para os ouvidos do auge, eis o professor Luiz César Fernandes. Seja bem-vindo, professor. Prazer tê-lo aqui com a gente em nosso podcast. Feliz por aprender com o senhor. De pronto, essa é a primeira pergunta que eu faço a todos os nossos convidados, né? Por que ser professor? Por que enveredar, navegar pela pesquisa? Quais os motivos que o levaram a fazer a rota Brasil-Portugal? Mais uma vez, bem-vindo, professor. Ô Saulo, bem-vindo. Prazer é todo meu estar aqui, né, nesse bate-papo, nesse encontro com você aí, com seus telespectadores, com seus ouvintes. É um orgulho enorme, tá? Prazer enorme para a gente tratar de assuntos importantes aí, esses assuntos do contexto atual do Brasil. Bem, a questão de ser professor foi por acaso, não foi premeditado, não. Quando eu entrei na faculdade de economia, na realidade, quando eu entrei para fazer o curso de economia, meu sonho sempre foi trabalhar no mercado financeiro, né? Mas no meio do curso, mais ou menos, eu já tinha mudado inclusive minha formação, mais a minha formação ideológica, política e econômica, né, com o passar do tempo, e a questão do mercado financeiro já tinha ficado para trás, e aí eu pensei em entrar para a área da pesquisa, né, e aí a questão da docência veio no mestrado. A questão da docência veio no mestrado por acaso também, e aí foi tudo muito natural esse processo, né? Eu gostei e acabei ficando, e aí a gente vai adentrando, e aí o que aconteceu foi isso, né? Legal, professor, legal, muito bacana. E como é que se deu essa vontade de fazer doutorado em Portugal, né? O que levou o senhor a fazer doutorado em Portugal? Na realidade, a gente tem tanto eu quanto a minha esposa, nós temos um pé aqui, sabe, dos antepassados, né? E a gente queria ter um conhecimento mais amplo de uma perspectiva, outras perspectivas. Eu queria cursar fazer outras coisas, viver outras coisas, tanto nós quanto para o nosso filho também. Queria viver outro tipo de cultura, sabe? Passear um pouco, que faz parte do processo, viajar um pouco, que faz parte do processo, né? E foi por isso também, já tínhamos amigos aqui, e aí tá mais fácil, sabe? Porque você
sair do seu país sempre para um outro país, é sempre um processo, ainda mais com família, é sempre um processo meio difícil, não é fácil, é complexo, né? E quando você tem uma estrutura mais por trás, torna-se mais fácil, então foi por isso que a gente optou por cá. Né? E a questão também, de aí é uma questão muito particular minha, é a questão do inverno, que eu sou carioca, na realidade, né? Então, assim, mas o inverno para mim sempre foi meio massacrante, né? Assim, essa questão da adaptação. E acho que até hoje, estou cá 5 anos e até hoje não me adaptei. Sabe, quando chega essa época, é um pouco, é nostálgico e é pesado, né? Para mim é mais pesado, entendeu? Então, Eu assim, imagino demais. países mais frios, assim, para mim já era o corte, né? Já, não, tem hipótese, né? Então foi por isso. Legal. Eu, como bom recifense, né? Eu moro em Santa Catarina, tem 3 anos, e o frio também é algo que me deixa de cabelo em pé, o cabelo que eu não tenho, né? Então, é complicado. A adaptação no início foi bem difícil. Qualquer 20 graus aqui me deixa já com 2 blusas. É difícil. Hoje aqui agora acho que tá 7, 8, né? Assim, aí de noite vai para 2, 1, às vezes -3, nossa, é Imagino. quando você sai na rua que fica tudo duro aqui, né? O nariz, tudo difícil. Imagino. Ô, professor, adentrando agora a nossa pauta, como é que o senhor enxergou a vitória do presidente Lula na disputa com o ex-presidente Jair Bolsonaro? Como os brasileiros, né, a gente está falando de Portugal, né? Como é que os brasileiros que estão em terra de Camões viram esse pleito e como os portugueses perceberam a nossa última eleição presidencial, professor? Bom, vou começar por essas duas últimas perguntas, depois eu entro no meu ponto de vista. Tá? Aqui a eleição nós temos mais ou menos 10 mil eleitores, mais ou menos por aí, eu acho, foi 63, tanto no primeiro turno quanto no segundo turno, a votação foi, mais ou menos, girou em torno de 64%, 63% para o Lula, e o restante para o Bolsonaro, né? O dobro da eleição dos brasileiros que estão cá votaram em Lula, né? E a imprensa europeia, a imprensa portuguesa e europeia, ela deu muita ênfase nas eleições brasileiras, principalmente nessa. Tá? Já era um pouco premeditado, ou já era um pouco percebido pela Europa, que, apesar de estar muito concorrida a eleição, mas era um pouco percebido que Lula ganharia, porque o telejornalismo publicava e vinha lançando essas notícias conforme as pesquisas se davam no Brasil. Então, as pesquisas eram republicadas aqui através dos meios de comunicação, né? Aqui, que eu estou falando agora em toda a Europa, né? Então, era mais ou menos o mesmo noticiário. E interessante que parecia estar, apesar de que a gente entender de que a imprensa sempre tem que ser neutra, e a imprensa profissional cada vez mais respeitada e profissionalmente ela é neutra, tá? Mas isso ainda não é um paradigma, está longe de ser. A gente entende que era mais perceptível e, ao meu ponto de vista, eu entendia que havia uma predominância considerável em países do bloco europeu para que para que o Lula ganhasse, né? Por causa dos 4 anos que passamos do governo Bolsonaro e do governo fascista, né? Então isso estava muito claro, né? Pela minha perspectiva, eu também acreditava que na vitória do Lula. É claro que as pesquisas indicavam isso, né? Apesar de no primeiro turno você ter tido até um debate, quando acabou aquele primeiro turno, porque os resultados não foram fidedignos com o que as pesquisas indicavam, né? Porque houve um pouco além da margem de erro quando saiu o resultado do primeiro turno.
Mas aí a gente caía no outro contexto que foi muito debatido também, e que as pesquisas ainda não pegam, esse centro de estudo no Brasil ainda não pega a questão da pesquisa, sexta-feira a eleição era no domingo, e ela não pegava a sexta à noite para sábado e para o dia da eleição, a questão das redes sociais. A pesquisa não conseguia captar que foi maciço a questão da fake news de rede social, o engajamento da candidatura do Bolsonaro via essas redes. Né? E a pesquisa não consegue ainda captar esse movimento. Tá? Então, a gente teve debates importantes e interessantes a respeito disso, mas eu particularmente acreditava que o Lula ganharia, que ganharia por uma margem mínima de pontos, mas que ganharia. Tá? E esse cenário, essa margem, essa vitória do Lula por uma margem mínima de pontos, e aí é um outro contexto que a gente entra num debate profundo agora que está acontecendo na questão do Brasil. Tá? Porque a polarização e o que o bolsonarismo deixou de resquício desse governo fascista que nós tivemos nesses últimos anos, ela ainda continua firme, apesar de se ter determinados motores desse tipo de movimento que foram quebrados, mas ela ainda continua firme e enraizados através de alguns lobbies, através de algum segmento de setores que tem uma predominância setorial por demandas no governo brasileiro. O senhor é economista, minha próxima pergunta ela tem a ver, né, com as duas áreas de atuação do senhor. O senhor é economista de graduação e doutor em administração pública. Antes mesmo que o Lula fosse eleito, ele já causava frisson no mercado financeiro. Ele sempre criticou a ideia da disciplina fiscal quando há milhões de brasileiros passando fome. A cada ação ou palavra do presidente é um sobe e desce de setas na Bolsa de Valores e no preço do dólar. Aí eu pergunto, por que há tanta desconfiança da mão invisível do mercado em relação a Lula? Na realidade, a gente não é até engraçado eu comentar isso, porque na realidade não há um nível de desconfiança. Há uma implementação de uma agenda que ela tem que gerar esse nível de desconfiança. O mercado, ele implementa determinados paradigmas que, às vezes, na grande maioria, não são sustentáveis cientificamente. Tá? Esses paradigmas, muitos são refutados na academia, com artigos científicos, etc., mas eles não circulam na grande mídia. Tá? E aí tem uma coisa dos lobbies que se formaram, que foram muito grandes através do governo Bolsonaro, que sustentaram esse governo nos últimos 4 anos, que foram especificamente 3, né? 3 setores, segmentos da sociedade que sustentaram esse governo: o mercado financeiro, o agronegócio e os evangélicos, né? O primeiro e o segundo, o mercado financeiro e o agronegócio, é interessante a esses 2 setores determinado tipo de política que estão sendo adotadas pelo governo Bolsonaro. Quer dizer, eles pregam, principalmente o mercado financeiro, pega quanto mínimo a intervenção do Estado, o neoliberalismo, etc. e tal. Nesse aspecto, esses 2 segmentos se reforçaram muito nesse governo, tá? E ganharam muita força na atuação através do Banco Central independente. Eu coloco independente porque, entre aspas, porque, a meu ver, o Banco Central cada vez menos tem ficado independente, ele foi capturado pelo mercado, tá? Ele é capturado cada vez mais pelo mercado, mas o discurso anterior de que o Banco Central não era, que era capturado pelo setor público, ele sai de se torna-se independente e acaba sendo capturado pelo mercado. Né? Quando isso fica muito claro, às vezes, em determinados momentos, quando você vê, às vezes, um ministro da Economia fazendo live, sem informar a população de determinadas políticas, etc., mas fazia live com instituições financeiras, né? Você via um intercâmbio e até conversas que depois foram vazadas entre o pessoal de instituição financeira com o presidente do BC, etc., que agora apareceu aí na mídia, né? Então, assim, há que não os argumentos de que isso é uma relação, né? Mas isso pode ser uma relação, mas desde que essa relação seja clara para a sociedade,
E essa relação, em grande parte dos países, pode até ocorrer, mas que essa relação ela não seja por meio de via de WhatsApp, etc. Tal, que depois é uma conversa que fica vazada, que como se fosse que cria todo um descrédito nessa atuação do que acaba fazendo um descrédito na atuação do Banco Central, né? Bom, aí o que acontece? A política do Banco Central nesses anos, e alguns artigos indicaram isso, e eu comentei muito sobre isso, algumas postagens, que ela não combatia a inflação, mas o que a gente estava tendo, principalmente depois no contexto crônico de pandemia, onde a taxa de juros estava a 2, e depois chega a 13 e pouco, né, você leva um déficit, e aí você tem todo o discurso do mercado de que essa taxa de juros aumentou a dívida pública, né, e aí você tem o conceito do mercado que você tem que ter um déficit primário cada vez menor, não sei o quê, para atrair investimento internacional, etc. e tal, né? Que isso, até mesmo isso, empiricamente, qual é o valor desse déficit? Qual é o valor desse déficit primário? Não é comprovado empiricamente, a gente tem isso, muito debate, claro, né, em papers, né? Porque quando a gente pega o déficit do setor público, o déficit da dívida pública, até mesmo o déficit da dívida pública com relação ao PIB, que hoje no Brasil acho que está mais ou menos 60%, 70%, e você vê países como Estados Unidos que é 140%, Japão 230%, Itália 120%, que essa média do Brasil ela é menor do que a média da OCDE. Tá? A Alemanha é 114%. Tá? Então você vê esses países, que países são desenvolvidos, que têm a dívida pública maior do que percentualmente maior do PIB do que o Brasil. Então, você tem esse tipo de discurso, e o mercado financeiro apoiou muito nesse discurso no governo Bolsonaro de que tinha que manter as contas públicas, e a questão do discurso do mercado financeiro é de que tem que se manter o déficit primário, mas é uma questão também de uma que a gente está chamando de fiscalismo agora, né? Mas uma falsa, um entendimento meio embutido nos meios de comunicação, nos grandes meios de comunicação, que abraçam essa agenda, né, de que se o déficit primário aumenta, não está investimento, e, consecutivamente, você tem que manter esse déficit primário. O problema é que o déficit primário ele não inclui, tá? Ele não inclui a despesa da dívida pública, que é o que tem onerado, que onerou consideravelmente o déficit nominal. Tá? O déficit nominal, que é o déficit primário, quer dizer, o déficit nominal inclui a dívida pública, mas não se debate o déficit nominal no Brasil. Tá? Eles tiram a despesa da dívida pública, né, e ficam debatendo simplesmente só o déficit primário, mas como receita e despesa do governo, ou seja, essas receitas e despesas do governo para você ter um teto de gasto, para você manter um teto de gasto, porque essa receita e despesa do governo está diretamente somente ligada às despesas de investimento, despesas de custeio, etc. e tal, que afeta a saúde, educação, etc. e tal. Quer dizer, você não pode investir em saúde e educação, mas você pode elevar uma taxa de juros que estava 2% na pandemia e vai a 3,75%, que não combate a inflação, porque a inflação do Brasil não era de demanda, e muitos economistas lançaram papers, criticaram e colocaram isso em muitos lugares. A inflação não é de demanda, mas você tem essa política do Banco Central de alimentar a elevação da taxa de juros, e aí você aumenta a dívida pública, que aumenta o déficit. Tá? Mas eles não conceitam, não teorizam sobre esse déficit primário, porque ele não está, ele só está no déficit nominal. O déficit primário, a dívida pública não entra no déficit primário, é simplesmente receita e despesa. E receita e despesa você está nos investimentos da saúde e educação, então você tem que cortar isso. Tá? Então, cada vez que o governo Lula fala em aumentar gastos, etc. e tal, eles vêm com esse argumento, já que não pode aumentar gasto, etc. e tal, mas quando eles não estão vendo demanda, o efeito multiplicador que o aumento do gasto, o aumento do investimento da saúde na dívida pública tem, por exemplo, sobre a demanda. O que a gente precisa agora, quer dizer, o governo Bolsonaro, a gente vê desde os anos 2014, desde a crise, com uma imposição de agenda que é feita pelos grandes meios de comunicação como a agenda do arroxo. Mas esse arroxo, tem que ter o arroxo nas contas públicas, mas o arroxo nas contas públicas é simplesmente você tirar do pobre e cortar investimentos em saúde, em educação, em políticas públicas, né, nas universidades, políticas sociais, tudo que envolve políticas públicas, né.
Mas você tem uma atuação do Banco Central que eleva a dívida pública, que aumenta o déficit, tá? Através da elevação da taxa de juros, com uma elevação da taxa de juros que jamais combateria a inflação. Quer dizer, o que ela faz é transferir renda, e transferir renda é aumento do ganho do rentismo. Então, quer dizer, você tem uma disparidade enorme, né, de 2% chegar a 10% é um ganho muito alto que quem está aplicando no mercado financeiro, quem está ganhando no mercado financeiro tem. E se você fala em aumentar a despesa e aumentar o gasto, né, eles vêm com esse tipo de argumento de que não pode ser aumentado o gasto e tal, porque você não pode tirar cortar ou aumentar esse déficit. A gente tem uma questão que é muito considerável aí. Qual que é essa questão considerável? É que quando a gente tem uma dívida pública e PIB, quando a gente trabalha com estudo da pública e PIB, o pessoal do mercado financeiro gosta muito de simplesmente falar na questão do aumento da dívida pública. Mas se a gente não fala do aumento, quando você tem um numerador e denominador, essa razão entre o numerador e denominador, a gente tem que trabalhar aqui, nesse caso, com o denominador. Se a gente aumenta o PIB, essa razão diminui. O valor dessa razão, dessa divisão, diminui. Então, quer dizer, se eu aumento num determinado período, no momento agora, T0, T1, lá na frente, daqui 6, 7, 8 meses, eu estou aumentando. O que a gente tem que fazer, o que o Brasil tem que fazer é aumentar essa taxa de investimento, porque você tem 60 milhões de pessoas numa miséria. Entendeu? Essas pessoas estão à margem de qualquer direito sociais mínimos. Uma sociedade, 60 milhões é uma França, são 6 países, são 6, Portugal tem 10 milhões de habitantes, são 6 países com Portugal de pessoas inimaginável, que estão numa margem de pobreza e de miséria. Isso são pessoas que estão à margem de um consumo, de demanda, que poderiam estar demandando para aumentar o crescimento, para aumentar a receita, aumentar a arrecadação, diminuir o desemprego, tá? E aí a gente aumentava a razão lá, o denominador lá do PIB em relação à dívida pública. Tá? Então, assim, a questão do arroxo, né, que é sempre colocado pelo mercado, eles consideram simplesmente a dívida, o déficit, etc. e tal, e a gente deixa de ver a relevância do efeito multiplicador que o gasto de investimento em saúde tem sobre o PIB, sobre o crescimento na melhoria da arrecadação. Professor, super didático o que o senhor falou agora, e aproveitando o gancho dessa sua fala, uma outra ação do atual governo Lula, já iniciada pelo presidente, inclusive, que causa pavor nos setores mais à direita, mais laissez-faire, é um maior relacionamento com os países da América do Sul, algo que foi deixado de lado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. A volta do Mercosul me parece uma realidade. A volta do protagonismo do Brasil nesse bloco é iminente. Fala-se, inclusive, em moeda única entre os signatários do Mercosul. E isso não é visto com bons olhos por aqueles contrários ao governo atual. Por quê, professor? Explica pra gente como é que seria essa moeda única pretendida e os seus impactos nas economias dos países do sul global. A primeira coisa, vamos lá. Boa pergunta, Saulo. Muito interessante sua pergunta, muito bem. Excelente. Vamos lá. Primeiro é essencial, quando a gente pega hoje a questão geopolítica internacional, tá? E a gente começa a ver a nova transformação que tem ocorrido, principalmente depois da crise de 2008, e depois da crise Covid, da guerra Ucrânia-Rússia, tá? A gente tem tido, aqui na Europa a gente tem tido, eu tenho postado isso, tenho comentado com isso, primeiro que você tem tido, começou um processo de 2000 para cá, de restatização das empresas. Né? A Alemanha tem puxado o bloco, a Alemanha, que é o país essencial ou que puxa o bloco da União Europeia, é o país que que está à frente desse processo de restatização, né? Empresas, setores estratégicos, e a gente tem que entender isso, e esse debate está muito longe no Brasil. Eu sempre brinco, eu brinco, mas é sério. O debate da economia brasileira ainda está girando nesse modelo de neoliberalismo, de déficit público, etc. e tal, senão não atrai investimento, porque se fizer isso, o investimento não vem, meio conta da carochinha, sabe? Meio fada madrinha da confiança, tá? Que isso é uma agenda dos anos 90. O que eu vejo no debate aqui não é mais isso, tá? Tem se debatido muito a questão de política fiscal, política social e intervenção estatal, né?
para minimizar a questão das desigualdades. Tanto que a Europa tem puxado e tem saído aqui em jornal em Portugal, na Itália, na Alemanha, na França, muitos artigos em jornais que são jornais, né, o Le Monde, aqui em Portugal, esses jornais sobre tributação de grandes fortunas, tributação sobre milionários, e essas coisas não têm chegado no Brasil. Quer dizer, eu falo que a gente tem no Brasil tem um discurso ainda ultrapassado de 20 anos esse debate. Tá? A geopolítica global hoje, o comércio internacional hoje não é mais aquele comércio internacional que a gente viveu nos anos 90, no início dos anos 2000. Tá? O que a gente vê são países estrategicamente criando, se fortalecendo para ficar cada vez mais, menos dependentes de setores estratégicos de outros países. Quando a Rússia ameaçou cortar 50% do gás que ela fornece, porque 50 ou 48, 50, mais ou menos por aí, do gás que vem para a Europa, vem da União Soviética, quando ela ameaçou fazer isso, né, os países falaram, opa, alguma coisa, nós não podemos, ninguém pode mais ficar dependente, porque é muito frágil, essas questões hoje são muito frágeis, sabe? Então, hoje esses países estão começando, por que eu falei das restatizações? Dos anos 2000 para cá, mais de 800 empresas foram restatizadas na Europa. Essas privatizações que foram feitas no ano 2000, anos 80 e anos 2000, do ano 2000 para cá, mais de 800 já foram restatizadas. Tá? A gente não vê muito esse discurso, nem vê isso na grande mídia brasileira. A gente vê isso em alguns papers, em alguns canais, etc. e tal, que as pessoas estão conversando isso. Tá? Então, ou seja, a gente observa o quê? E é uma pergunta é uma coisa que eu sempre falo. Você vê país pobre ao lado de país rico? Me fale algum. Você vai ver país rico e seus vizinhos são todos pobres? Me fale algum. Não é isso que acontece, porque a questão da proximidade geográfica, a questão do efeito transbordamento, que a gente pode falar de efeito spillover, né, na academia, ou seja, o grau de transbordamento produtivo que se dá das relações ou das regiões geográficas que estão próximas, influencia no crescimento e no processo de desenvolvimento desses países. Você não vai ver os Estados Unidos indo lado cercado, um país que vamos chamar de Canadá, que fosse um país de terceiro mundo. Um país de baixo, que seria o México, que fosse um país de terceiro mundo. Você não vai ver a Alemanha cercado por um país de terceiro mundo. Entendeu? Porque há um encadeamento de todas essas relações. Tá? E esses blocos que antigamente, lá no processo que a gente começa a conversar sobre isso, lá nos anos 70, 80, né, a formação dos blocos regionais, né, e que a União Europeia cria uma moeda única, e aí a moeda única não é como se tem colocado na mídia, não é a moeda única que a gente tem, que é a ideia do governo brasileiro pode fazer, mas sim uma moeda de valor, onde a gente vai transacionar, vamos botar uma moeda de referência de valor, tá? Moeda única acontece que você tem aqui na Europa, você tem tudo transacionado em dólar. A moeda no Brasil, essas relações que está sendo proposta, né, é que você tem uma unidade de valor, ou seja, tá, uma moeda que tem uma unidade de valor que você possa transacionar dentro de um peso que ainda está... claro que a gente vai ter algumas coisas, ainda está no processo embrionário esse debate, tá, mas eu acho importante, e eu sou a favor, tá, que você possa transacionar, porque uma característica central, e a Argentina tem sofrido por isso, e está sofrendo por isso, por causa das crises que a Argentina tem passado, que os países periféricos, ou seja, países subdesenvolvidos, e o continente latino-americano é um continente em vias de desenvolvimento, ou é um continente periférico, não é um continente desenvolvido. Você pode ter alguns setores, alguns segmentos no Brasil, na Argentina, no Chile, no Uruguai, que podem competir muito próximo e muito pouco com alguns setores internacionalmente, que quando a gente pega a pauta, e alguém que estiver vendo isso aí falar, não concordo, então pega a pauta do que o Brasil exporta no mundo. Pega a pauta da diversificação produtiva que nós exportamos do comércio internacional. Eu não precisa concordar ou discordar comigo. Pega os dados e vem o que a Argentina exporta, vê o que o Chile exporta, o que o Uruguai exporta. Entendeu? E o que importa. Tá? É mínimo a nossa produtividade, a nossa parcela nas exportações mundiais, em termos de produtos high-techs ou produtos tecnológicos de ponta, é insignificante, é extremamente insignificante, ou quase nada. Tá? Esses países, o Brasil, vem passando por um processo de desindustrialização desde os anos 90,
tá? Sem ter completado a sua revolução industrial, que começa lá nos anos 30 até os anos 70. Uma revolução industrial inacabada, porque a gente nós não chegamos nos anos 70, nos anos 80, rompe-se esse modelo e a gente não consegue galgar concorrência internacional. Ou seja, por que é inacabada o processo de industrialização do Brasil? Porque a gente paramos nos anos 70, 80, e aí acabou, e a gente não compete com ninguém internacionalmente. A gente compete com a China? Não. A gente compete com os Estados Unidos? Jamais. Com a China? Jamais. Com a Alemanha? Não. Nem pensar com a França? Não. Sabe? A gente é um fazendão do mundo. Vendemos commodities, vendemos alimentos, vendemos, né, terceira terra, minério, essas coisas todas, cara, que são enfadados se a gente não sai disso, não consegue aproveitar disso para fazer uma transformação produtiva, mudar a nossa pauta, estamos fadados ao fracasso. Tá? Estamos fadados ao fracasso. O agro não tem nada de pop, tá? Como o pessoal gosta. Bom, fortificar, tendo em vista todo esse tipo de cenário, fortificar o bloco da América Latina, o Mercosul, né? Mercosul porque o Chile, o México faz parte da NAFTA, né? Fortificar esse bloco é extremamente importante por causa dos efeitos que ocorrem dentro desses países. Tá? Dentro desses países, porque se eu não consigo vender para a China, pelo menos grande parte das nossas exportações vão para a Argentina, principalmente no setor automobilístico, eu tenho a Argentina, e a Argentina tem necessidade hoje de vender, de exportar, porque ela vem passando por crise. Por que a moeda, por diversas crises, que se inicia lá com algumas políticas erradas, mas se acentua no governo Macri, tá? Com políticas erradas, quando ele faz a crise da Argentina é extremamente uma crise, e aí quando eu falo que o debate não é sério no Brasil, está atrasado, que a crise na Argentina é uma crise de restrição externa, que ela se acentua no governo Macri com as medidas que são tomadas, quando ele tem a ideia de ficar tentando dolarizar a economia com várias taxas de câmbio, com duas moedas para transacionar. Quer dizer, quando você tem um problema, as pessoas vão migrar para a moeda mais forte. Qual que é a moeda mais forte? É o dólar. Aí você vai ter crise cambial. Tá? E você não tem reserva na Argentina. Nós temos 360 bilhões. A Argentina, se eu não me engano, tem 10 milhões. E aí você, como é que você segura a crise cambial? Porque os países periféricos, todos esses países periféricos estão suscetíveis a crises cambiais e ataques especulativos. Tá? Porque são economias fragilizadas. São economias fragilizadas em termos de tecnologia, em termos de instituições, em termos de regras e normas de instituições formais e informais, em termos de dependência, em termos de comércio exterior, entende? Então, assim, é mais suscetível a esses ataques especulativos, tá? Em muitos aspectos. Mas os ataque especulativo no âmbito institucional nós estamos vendo no governo fascista, o que ocorre com fake news, etc. e tal. Tá? Então, quando eu falo, e isso interfere em todas as instituições, né? Então, assim, eu acho muito importante a criação e movimentarmos. Essa movimentação ela pode gerar um crescimento, porque a Argentina e outros países do bloco precisam no Brasil, e o Brasil que tem que tomar a liderança de puxar, de realizar esse mecanismo de voltar o Mercosul ser um continente, pelo menos, minimamente pujante. Tá? O que não é. O continente latino-americano, vou tirar a América Latina, porque eu sempre falo de América Latina, mas o continente sul-americano é um continente que está ficando bem à margem, é um continente que está cada vez mais se tornando mais periférico. É só ver os dados de crescimento das exportações, da inserção comercial desses países no mundo, desde os anos 90 para cá. Eu não preciso falar nada, vão lá e pesquisem esses dados. Tá? E você vê que cada vez mais esses países continuam no processo de dependência, esses países continuam no processo cada vez mais de afastado do mundo. Tá? Então, acho extremamente importante. Por que a criação dessa moeda, desse valor de referência na moeda para transacionar seria interessante? Porque você evita, por exemplo, de simplesmente fazer a ligação, por exemplo, a Argentina, que hoje não tem dólar em divisa, e aí ela ficaria, de repente, mais desprovida, porque você tem aquela relação entre o pagamento e recebimento do prazo de um para com o outro, ela poderia ficar mais desprovida de dólar, e aí se ela tem uma taxa especulativa, ela quebra, vai acentuar muito mais a crise dela, sabe? Então você evita de mexer nas reservas cambiais desses países, e você transaciona com uma moeda, né, com uma unidade de valor, tá? Vou chamar assim,
criada por nós, tá? Que, de certa forma, até te dá um gap, assim, né, de independência um pouco monetariamente, tá? Nem que isso seja, pelo menos, politicamente ou teoricamente, não vai influenciar tanto nessa questão de imposição do imperialismo, porque nós temos uma moeda que podemos fazer as transações dentro da América do Sul, nem mesmo que isso seja isso um pouco mais figurativo, mas que dá um tipo de gap figurativo nessas relações, dá. Em cima dessa sua fala, eu vou fazer uma provocação, professor. A gente tem visto a Argentina aí ouriçada com o Lula. Eu vou usar essa palavra. Mas, por outro lado, a gente vê um Lacalle Pou falando, por exemplo, em privilegiar os interesses de cada país do Mercosul. Será que foi uma cutucada no Lula para dizer, o Brasil é importante, mas não vai puxar protagonismo, não vai ditar as suas regras? Como é que o senhor enxerga essa fala do presidente uruguaio? Eu vejo que quando eu vou, de certa forma, adentrar dentro de relações internacionais, dentro de uma relação internacional, dentro do comércio internacional, eu estou sempre privilegiando o meu interesse. Não vem com esse conto de fadas de que eu vou privilegiar, vou fazer isso porque eu vou salvar a Argentina. Igual a gente vê esses argumentos estúpidos o Brasil está querendo salvar a Argentina, vai se endividar por causa da Argentina. Isso é de uma alienação tão grande, uma falta de conhecimento tão grande, de fazer um tipo de argumento desse. Eu estou simplesmente vendo o meu lado. É interessante para mim, para que eu venda para a Argentina, que a Argentina compre de mim. Do mesmo modo que é interessante para a Argentina que ela venda para mim e que ela compre de mim. Né? Se o BNDES, e aí outra questão que estava sendo circulada é que o BNDES vai bancar gás, não sei aonde, Colômbia, Chile, Cuba, aí começa esses discursos tão, assim, esses argumentos infantis, né, extremamente infantis, né, de que vai bancar comunismo, etc, tal, essas coisinhas, né? Se o BNDES tem dinheiro em caixa, tá? Eu sou banco, eu sou o BNDES, eu tenho dinheiro em caixa, o projeto é aprovado, o projeto me dá um respaldo, e eu tenho todo o respaldo desse projeto para financiar esse tipo de investimento nesse país tal, não interessa qual que seja esse país, tá? Eu vou ficar com meu dinheiro em caixa ou vou financiar esse projeto? Eu vou deixar de ganhar? Eu estou ganhando quando eu financio. Quando eu empresto, eu estou ganhando. Eu estou ganhando o dinheiro. Ou vou ficar com esse dinheiro parado? Quem está perdendo somos nós, brasileiros, quando a gente não financia um determinado tipo de projeto, quando o BNDES, que é o maior banco de desenvolvimento da América do Sul, deixa de fazê-lo. Entende? Então, assim, eu vejo... É simplesmente essa declaração do presidente do Uruguai é simplesmente uma fala a questões políticas, né? A questão simplesmente de um momento político que nós todos sabemos que o Brasil é quem vai puxar qualquer tipo de acordo ou qualquer tipo de alavanca, né, das relações, vai alavancar qualquer tipo de relação entre o comércio na região da América do Sul. Todos nós sabemos disso, eles sabem disso, ele também sabe disso, que é o país que vai puxar essa dianteira e que tem por obrigação até por puxar essa dianteira. Né? Então, assim, é um discurso mais político, eu vejo mais como simplesmente um discurso político nós mas a coisa vai caminhar e vai ceder e vai ser por aí. Tá? Voltamos, deu uma pane aqui na câmera, professor, mas agora eis-me aqui, careca, como sempre. Professor, aproveitando o ensejo da sua fala, né, da sua belíssima fala, e fazendo ainda mais provocação, professor. Há no mundo um movimento que busca, para sanar a fome dos mais necessitados, elevar os tributos para os super ricos. Na Suécia, por exemplo, isso foi um post que eu tirei do senhor, inclusive, no seu LinkedIn. A alíquota máxima do imposto de renda é de 61,5%. Na Dinamarca, 56%. Na Finlândia, 56%.
47,95%, na Áustria 55%, em Portugal 48%, na Alemanha 47,5%, na China e na França 45%, no Chile 40%, na Noruega 39%, nos Estados Unidos 37%. No Brasil, a alíquota do imposto de renda para os mais ricos é de 27,5% e incide sobre a classe média. Temos, portanto, uma alíquota muito baixa para os super ricos em um país com a 8ª maior desigualdade social do mundo. Cientes desse cenário de pujança e de benesses para ricos e de ossos para os mais pobres, é possível taxar supermilionários brasileiros? Será que o governo Lula tem capital político e força para trazer essa pauta para o debate mais sistemático e propositivo nos próximos 4 anos? Por cá, professor? Eu acho muito difícil o governo Lula conseguir essa pauta, lançar e efetivamente realizar essa pauta, dentro do contexto, né? Principalmente dentro do contexto que a gente saiu do último governo. Né? Você ainda tem um Brasil polarizado e as raízes desse fascismo bolsonarista ainda estão presentes e ainda se fazem presentes até mesmo por fora, de lá para cá. Né? Isso é representado no Congresso, no Parlamento, no Congresso, enfim, nas casas. Mas eu acho que a gente tem que avançar, e o governo Lula já sinalizou que vai avançar para uma agenda rápida da reforma tributária, então a gente tem só as reformas tributárias no Brasil que vinham sendo votadas, que sempre vieram, porque a reforma tributária no Brasil sempre foi uma onça, né? É sempre mal vista. A gente sabe por quê, né? Porque a gente sabe exatamente onde o imposto brasileiro, quem paga, onde o imposto onera, para quem a carga tributária brasileira onera. O brasileiro paga muito imposto, trabalha o ano todo para pagar imposto? Não. A carga tributária brasileira não. A carga tributária brasileira não. De novo, a carga tributária brasileira não é elevada. Tá? O que acontece é que quem paga não deveria pagar. Então, ela onera mais e ela pesa muito mais sobre a classe média, principalmente na classe menos favorecida financeiramente, os que estão à margem da sociedade, a classe pobre. E aí a gente tem uma questão da progressividade, e a gente tem uma questão que é super necessária, porque no Brasil, a gente, pelo menos os dados de 2015, e quando você pega a disparidade que a gente vê dos países da OCDE com os Estados Unidos, em relação quando você compara a tributação sobre consumo e a tributação sobre renda e patrimônio. Quando você pega a tributação sobre consumo nos Estados Unidos, mais ou menos dados de 2015, ela está em cerca, eu acho que de 10, 12, 15%, né? Ou seja, no Brasil se tributa consumo quase que o dobro do que se tributa nos Estados Unidos, e lá a carga tributária sobre patrimônio e a renda, né, imposto de renda, chega a 50 alguma coisa. Né? Então, ou seja, e a média da OCDE, ela não é muito diferente disso. Tá? Na Dinamarca, você tem uma carga tributária, se eu não me engano, sobre consumo que está girando em torno, acho que de 12%, 13% do PIB, e sobre a alíquota de imposto de renda, como você bem citou aí, se eu não me engano, acho que é mais alta, assim, nos países nórdicos são os mais altos, acho que está na média mais alta do mundo, os países nórdicos que não tem nenhum problema de desenvolvimento. No Brasil é o inverso, é por isso que o Brasil é um país caro, né? Agora, você tem algumas reformas que estão circulando, que estão transitando, algumas propostas de agenda de reforma tributária que tá transitando por algumas redes aí, pelo Congresso, por alguns grupos, né? Que o governo tem falado também, mas que o mercado já tem batido de frente, porque ele só vê simplesmente a receita que perde, mas não vê o que ganha, porque ele também não quer ser tributado, é óbvio, né? De que você desonera até R$5.000 e você passa a tributar de 5 mil para cima, mas com taxa, com alíquotas. Depois, eu já vi uma aqui até de 44% para quem se ganha em cima de 44.900 alguma coisa. Então, você tem uma alíquota de 45, 44, e você tem uma alíquota nessa proposta de depois de 38% em cima de 40 mil, depois tal. É inadmissível você pensar, e que eu acho, e que eu sou a favor dessa proposta, né? Mas aí o mercado começa a bater, falando, mas vamos perder, mas você não está falando quanto que você vai ganhar lá, né? O quanto você perde aqui, você está aumentando o consumo, você está fazendo essa classe, você está aumentando o consumo, e você está fazendo essa classe que está à margem da sociedade, tá?
principalmente a classe média, pequena, até mesmo microempresário, que sustenta muito mais o país, que pagam salários menores, inferiores, tá? Dessas pessoas começarem a consumir mais, gerar mais demanda, né? Você torna isso uma economia mais aquecida, tá? E você tira essas pessoas da condição mais pobre que elas se encontram, né? Que elas começam a consumir mais bens, etc., tal, que até então não consumiam, tá? Mas você compensa essa queda, né? Simplesmente uma queda de receita, que você pode compensar e aumentá-la ainda mais pela tributação dos mais ricos, do patrimônio, de dividendos. Quer dizer, o Brasil é o único país do mundo que não se tributa, o único não, Letônia e Estônia, são os 3 países do mundo que não se tributa dividendos. Tributação de dividendos nos Estados Unidos é 55%. No país em que o mercado financeiro gosta de endeusar como país exemplar do mundo, a tributação de dividendos é 55%. A taxa de imposto de renda, a alíquota maior de tributação de imposto de renda nos Estados Unidos é quase o dobro do Brasil. Tá? Agora, a tributação sobre o consumo é bem menos da metade do Brasil. Já que vocês gostam dos Estados Unidos, né? Então vamos fazer o quê? Vamos tributar conforme é tributar nos Estados Unidos, né? Então a gente passa por uma alíquota de 50 e poucos por cento do mais rico. Vamos começar a tributar patrimônio, porque nos Estados Unidos a transferência do patrimônio é tributada, é pesado, tá? E a gente desonera, então, 5 mil. Nós ficamos próximos. A gente desonera o consumo e tributa a renda e patrimônio, lucros e dividendos. Quer dizer, você compra um papel nas aplicações financeiras LCI e LCA, você nem desconta, nem é tributado imposto de renda, né? Que está livre de tributação. LCI e LCA, letra de crédito imobiliário e letra de crédito do agro. Né? E você está incentivando quem? Quais são os grupos que você está incentivando com esse tipo de política? Incentivar que é mais viável, de repente, comprar o CDB, etc. e tal, porque até, eu estou um pouco fora, porque eu parei de ver um pouco porque isso muda, os ganhos acabam mudando, mas o LCI e LCA muitas vezes ganhavam muito mais esse tipo de papel do que os CDBs, etc. e tal, a renda dos papéis estavam lá. Todo mundo quer ganhar, mas a gente tem que ganhar como sociedade. Então, esse discurso é porque eles não querem ser tributados. O ganho é muito alto, somente mantém-se aquela... esse discurso está todo envolvido, ele não desassocia daquele discurso do déficit público lá com a elevação da taxa de juros do Banco Central. Quanto mais a taxa de juros elevada, e o argumento deles é que, para isso, é o remédio para o déficit, né? Mas eles ganham, né? E se não tributar, ganham mais ainda. Sensacional, professor. Mais didático do que isso é impossível. E entre ganhadores e perdedores, como diria Machado de Assis, né? Os vencedores, as batatas, né? Quais serão as batatas do governo Lula, né? Do ponto de vista econômico, quais são os maiores desafios do governo Lula 3, professor? Eu acho que essa reforma tributária, avançar pelo menos um pouco esse ano é essencial, e a gente voltar para a questão da reindustrialização no Brasil. A reindustrialização no Brasil é fator primordial para o Brasil voltar a crescer, gerar empregos de qualidade e elevação da renda e do salário. Tá? A elevação do salário e da renda. Sem isso, a gente não consegue sair da armadilha da renda média. A gente chega em um determinado paradigma, um determinado patamar de renda, que a gente chama de armadilha da renda média, e a gente não consegue romper com isso. A gente fica patinando. A China já rompeu com isso. Hoje a renda per capita da China é 2 vezes maior a do Brasil. Entende? E hoje é a segunda potência do mundo, principalmente nas relações internacionais, e logo, logo será a primeira. Tá? O que eles fizeram? Eles não seguiram o receituário do Consenso de Washington lá de 1971, o receituário liberal. Tá? Houve uma intervenção em políticas públicas de investimento, de qualificação da mão de obra, de educação, juntando o mercado e o mercado e o setor público. No Brasil, não. A pauta de produção, a pauta de exportação do Brasil é pífia. A gente não conseguiu fazer essa transformação. Tá? Com empregos desqualificados, que não exige uma mão de obra qualificada, que desincentiva as pessoas a estudarem, a fuga de cérebro acaba ocorrendo, óbvio, né? E com salários que vão ser baixos e inviabiliza o crescimento da renda. Se a gente não mudar essa pauta de produção,
se a gente não diversificar essa pauta de produção, avançando no processo de industrialização, e esse processo de industrialização exige políticas industriais sistêmicas, regionais, específicas, tá? Com o Estado, com o setor privado extremamente pujante, o setor privado empreendedor tem que se ajustar às políticas públicas com o governo e com as universidades públicas. E isso não pode se romper nos próximos governos. E aí a gente tem um grande problema também da questão das instituições democráticas, né, que se rompem e vêm com falsas ideologias, etc. e tal, é o que você fez não prestava, então é o que eu sou, porque eu sou bom, porque daqui a 4 anos quem tem que entrar é do meu partido, aí envolve todo um aspecto político que não desassocia da economia. Sem isso, eu não vejo a perspectiva do Brasil de que assim, o Brasil continuará a ser um país periférico, dependente, se a gente não romper com isso. Vou na sua também, né? Acho que é por aí também o caminho, professor. E falando em política e aspectos sociais, do ponto de vista sociopolítico, quais são as perspectivas para esse governo Lula que está surgindo aí nesses próximos 4 anos? Os golpistas do 8 de janeiro ainda estão à espreita, professor? Eu acho que nós, esses 4 anos, em termos do âmbito político, vão ser os 4 anos mais significativos e importantes da nossa fase de redemocratização. Porque o mal que o fascismo bolsonarista causou ao país, ele é muito grande. As pessoas não têm noção disso. Quando você pega um presidente que faz um discurso, que faz como outro dia, vou dar só um exemplo, para você entender. Quando você pega, por exemplo, eu dou um exemplo, quando você pega o Bolsonaro fala, que há uns 3 dias atrás que eu vi essa postagem, que começou a farra lá nos Estados Unidos, dando pitaco aqui, um ex-presidente fora do país, dando pitaco aqui, que ele fala que começou a farra da Lei Rouanet. Primeiro, só 2 coisas respondem a esse tipo de argumento. Ele é mal intencionado, ou ele é extremamente ignorante, porque ele desconhece completamente o funcionamento e o mecanismo da Lei Rouanet. Eu participei de um processo da Lei Rouanet para captar recursos para produzir um livro. A Lei Rouanet jamais, nunca e jamais leva a participação de dinheiro público está envolvido. É simplesmente participação de dinheiro, captação de recursos no setor privado. Isso é extremamente rigoroso. A Lei Rouanet faz um processo extremamente rigoroso. Até uma caneta você tem que prestar conta, porque as empresas privadas que dão recurso para você são como seus patrocinadores que vão bancar aquilo e vão descontar imposto de renda do PJ. Tá? E você vai ter esse recurso e você também vai descontar no seu imposto de renda. Ou seja, o processo da Lei Rouanet, ele consiste no quê? Você abre uma licitação, você presta um projeto e o Estado simplesmente fala, o seu projeto está aprovado para você captar esse recurso, tá? E o projeto não é fácil de fazer. Tá? É extremamente detalhado, com cronograma, com detalhes de prazo, e se você não cumprir aquilo, você perde o projeto, e você não pode mais captar o recurso, isso sai fora, você só pode tentar fazer essa captação, pleitear no próximo ano. Depois o Estado simplesmente vira para você e fala, você está apto a captar recurso para fazer, por exemplo, o seu livro, o seu disco, os seus shows, etc. Aí você vai no setor privado, tá, e você capta recurso com as empresas. As empresas te bancam, vai ser descontado, essas empresas são como uma patrocinadora, por exemplo, você tem, como se fosse uma patrocinadora, patrocina um time de futebol, etc. Você tem desconto dessas empresas de estar levando o seu nome ali e elas têm desconto no imposto de renda delas. Então, quando você vê um ex-presidente que está fora, dá esse tipo de argumento, como você vê outros tipos de argumento, e isso for só um para explicar, você quer simplesmente criar uma instabilidade institucional. E essa instabilidade institucional está criando no país. Está criada no país. Eu não estou querendo nem na questão de briga de família, etc. Não, estou falando agora da questão institucional, do que o governo Lula vai enfrentar no parlamento. E que isso eu acho que pode frear muitas medidas que seriam importantes de serem votadas no Congresso e seriam importantes para passarem na agenda. Entende? Eu acho que o governo terá que ter um jogo de cintura muito mais gigantesco, muito mais do que outros governos tiveram, de qualquer governo teve anteriormente. Bacana, professor. Obrigado mais uma vez por suas explicações. Como última pergunta, professor, para finalizar aqui o nosso papo, o nosso grande bate-papo. O senhor é esperançoso com relação aos rumos do nosso país? Eu sempre faço essa pergunta a quem está fora, né? Um dia o senhor volta para cá ou não? Olha, tem muita saudade, né? A gente tem muita saudade de algumas coisas do Brasil que a gente não encontra fora, principalmente o carinho
do povo, de ter na sua família, etc, né, cara? Mas, ao mesmo tempo, tem muitas questões que fora do país, que fora do Brasil, eu vejo que o Brasil está muito aquém, tá? Principalmente, do meu ponto de vista, tá? Isso muitos vão discordar, etc, e tal, e é óbvio que discordem, é importante que discordem, né? Do meu ponto de vista, é a questão social, a questão da relação social, das relações que são postas entre as pessoas no Brasil, tá? E isso, a questão do respeito, a questão são muitos pontos específicos, né, que eu vejo que há uma diferença muito grande. E principalmente eu noto, porque eu tenho filho que entrou na universidade aqui, cursou o segundo grau todo aqui, veio para cá com 15 anos, né, e isso eu noto muito mais ainda nessa geração nova, sabe? Engajamento cívico, participação política, sabe? Eu não estou delegando isso por mim, eu delego isso, ele que comentava as coisas que ele passou a ver, a ter no colégio, né, por exemplo, de questões políticas, questões de debate, debate sobre anarquia, de debate sobre isso, de estudar ciência política, de ter que ler programas de partidos dos governos nas eleições, né, que jamais isso fora visto por amigo deles, ou, por exemplo, eu estou dando um exemplo, né, de quando eu estudava no Brasil, tá? Então, assim, muitas questões da qualidade de vida mesmo, eu acho que isso é um ponto que interfere muito. Qualidade de vida não é simplesmente eu morar numa mansão, lá no Alphaville, longe de todo mundo, porque eu ganho muito bem, e moro numa mansão, então eu estou com uma qualidade, eu estou sentindo que eu me sinto acima aí de uma qualidade de vida, não. Mas você tem são muitas outras coisas, né, que você não tem no Brasil, sabe? Essas questões pesam muito. E aí que você começa aquelas questões de rotular, de preconceitos, etc, porque você não teve vitória, porque não tem a brincadeira da meritocracia, porque você não lutou, porque etc, tal. Isso aí eu não vejo mudar isso tão cedo no Brasil. Pelo contrário, eu vejo aprofundar cada vez mais. Você é pobre porque você é vagabundo, eu sou rico porque eu trabalhei muito e sou inteligente. Isso é uma estupidez, isso é um argumento já falacioso, que já foi descomprovado lá nos anos 50, 60. Entendeu? Mas que é muito enraizado hoje no Brasil. Pois é, professor, me solidarizo muito com o senhor e entendo perfeitamente o seu ponto de vista. E chegamos ao fim do Papo no Auge de hoje. Conversei com o economista e professor Luiz César Fernandes, doutor em Ciência Política pela Universidade do Minho, em Portugal. Agradeço demais a sua participação, professor. Obrigado, Saulo. Obrigado por prazer todo meu. Foi um prazer enorme conversar consigo nesse seu projeto, nesse seu trabalho. Por grande sucesso, torço aí por esse seu trabalho e estamos aí, cara. Qualquer coisa, estou aí, sempre às ordens aí, outros debates, outros papos, né? É um prazer enorme. Um grande abraço para você aí, viu? Valeu demais, professor. Grande abraço. Sucesso e mais tempos quentes em Portugal, se Deus quiser. E se você gostou desse conteúdo, não esqueça de avaliar o podcast Papo no Auge nos agregadores de áudio, nos siga nas mídias sociais, no Instagram, @Papo no Auge, no LinkedIn, Saulo Novaes. Compartilhe nosso programa em sua rede de amigos, assim você ajuda a ampliar a inteligência coletiva. Estamos integralmente nos tocadores de podcast e no YouTube. Um grande abraço a todas e a todos e até o próximo programa. Valeu!